Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu explicarei o conteúdo de biologia que vai cair nas VEs de amanhã. Não necessariamente vai cair a parte de genética que deram no primeiro bimestre, mas vai cair uma parte disso. Então você vai ter que entender o conceito de genética, a reprodução e essas coisas. Porque esse conteúdo que envolve sangue também aborda muita genética, então você vai ter que saber isso, basicamente. Então, bora lá. Começando pelo seguinte exemplo. Suponhamos que você tem um gene, azão-azinho, isso é um gene heterozigoto. Tu provavelmente não sabe o que isso significa ainda, mas eu vou explicar mais tarde. Vamos supor que esse gene seja um gene que determina se o cara vai ter uma doença específica genética. Essa doença é uma doença de caráter dominante, então ela só vai se manifestar no indivíduo através do alelo dominante, que eu também vou explicar isso mais tarde. Vamos supor que esse cara que tem esse gene azão-azinho, que eu acabei de falar, reproduza com uma mulher que tem um gene azão-azinho também. Eles terão 4 possibilidades de filho, sendo que 2 delas são iguais. Eu vou explicar o motivo. Cada gene são basicamente um conjunto de 2 alelos. O que são os alelos? Vocês sabem que eu falei essas 2 letrinhas, né? Azão-azinho. Os alelos são basicamente isso. São essas letrinhas aí que eu falei. Você vai encontrar o alelo dominante e o alelo recessivo. Se um gene for composto por 2 alelos dominantes, no caso azão-azão, ele será um gene homozigoto dominante. Se um gene for composto por 2 alelos recessivos, ou seja, azinho-azinho, ele será um gene homozigoto recessivo. Ou você também pode chamar ele de um gene recessivo, porque o gene recessivo sempre vai ser homozigoto. Enquanto que se você tiver um gene azão-azinho, como esse do exemplo que eu citei, você vai ter um gene heterozigoto. Você tem que entender que o alelo dominante sempre vai se sobrepor ao alelo recessivo. É por isso também que ele aparece na frente do alelo recessivo, quando está em um gene heterozigoto, que é o azão-azinho, como do exemplo. Agora voltando à questão. Você sabe que tem esses 2 genes heterozigotos, um pertencente ao homem e o outro pertencente à mulher. E agora a gente vai ter que analisar as possibilidades de filhos que eles podem ter, com base no gene. Para isso, você vai ter que pegar o primeiro alelo do primeiro gene e juntar com o primeiro e o segundo alelo do segundo gene. E você vai fazer a mesma coisa com o segundo alelo do primeiro gene. Você percebe que nessa reprodução você formou esses 4 genes, sendo que 2 deles são iguais. Sabendo que eu falei que essa doença era uma doença de caráter dominante, ou seja, ela só se manifesta quando há a presença de um alelo dominante. Com isso, nas 3 primeiras possibilidades citadas, o filho deles vai manifestar essa doença, enquanto que na última não vai. Agora eu vou explicar um pouco sobre as doenças e esse negócio do caráter dominante e recessivo de cada doença. Quando uma doença tem caráter recessivo, ela só vai se manifestar no gene recessivo, ou seja, o gene homozigoto recessivo. Ela não se manifesta no gene heterozigoto, mesmo que ele possua um alelo recessivo. E o motivo disso é por causa do alelo dominante. Porque lembra que eu falei que o alelo dominante se sobrepõe ao alelo recessivo? Então, é basicamente isso. Agora, uma doença de caráter dominante, ela se manifesta no gene dominante e no gene heterozigoto. E por último, temos uma doença de caráter homozigoto dominante, ou seja, essa doença só se manifesta no gene homozigoto dominante, que é o azão-azão. Agora só uma observação, eu falei doença em todos os pontos desse vídeo, mas não necessariamente uma doença, pode ser uma característica também. Tipo uma característica de cor de alguma coisa, tipo cor dos olhos, cor do cabelo, cor dos pelos, algo assim. E com isso, podemos encerrar essa primeira parte. Só lembrando que aqui eu ainda não apresentei o conteúdo principal que vai cair amanhã, na VE de Biologia, que é sangue, tipos sanguíneos e essas coisas assim. Porque levando em conta o horário agora que eu tô postando esse vídeo, não iria dar pra eu terminar isso a tempo, tá ligado? Então eu pretendo postar o vídeo falando sobre sangue e tipo sanguíneo antes das V6 do segundo bimestre, pelo menos. Enfim, eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido esse conteúdo do primeiro bimestre, que eu inclusive deixei de dar alguns pontos específicos, mas isso aí você pode ver na ficha. E é isso, falou, até a próxima.